Bom dia aos pais, bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula e antes de irmos para a nossa aula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, muito obrigado também pelas bênçãos derramadas sobre nossa vida. Tudo isso te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Gente, olha só, nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá certo? Vocês sabem que o livro de estudos amazônicos ele trabalha por unidades e nessas unidades vem vários capítulos, né? 3, 4, 5 e o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 7, na unidade 3, tá? A unidade 3 fala africanos e afrodescendentes na Amazônia, tá certo? Capítulo 7, africanos na Amazônia. Então, o capítulo que nós vamos trabalhar, tá certo? Nós vamos então aqui o seguinte: a história africana começa no período imperial? Não, a história africana ela não começa no período imperial, tá? Por quê, professor? Olha só, os africanos e os afrodescendentes fazem parte da história da região amazônica desde o período colonial. Por que eu coloquei essa pergunta? Porque na aula passada, né, no conteúdo passado, nós falamos sobre o movimento da cabanagem. E lá nós vimos alguns grupos sociais que fizeram parte desse movimento. Dentre eles nós temos então aqui, afrodescendentes e africanos que também fizeram parte do movimento da cabanagem, tá? Mas alguns podem pensar que a história a história africana pode começar aí no período imperial. Não, ela não começa no período imperial, ela começa no período colonial, tá certo? Então a partir daí nós vamos entender que a história africana não começa no período imperial, tá? Por conta do movimento da cabanagem, e sim no período colonial, tá certo? Nós temos então aqui, a primeira mão de obra na Amazônia foi a indígena, né? Nós vimos que o indígena foi extremamente importante para o europeu no início da colonização. Guiava, fazia todos os trabalhos, né? Coletava ali o que nós chamamos das drogas do sertão. E a partir daí nós vamos observar que o indígena vai ser a principal mão de obra, né, para o europeu. Mas o colono ele vai diversificar as atividades na colônia, né? Nós temos então aqui a atividade extrativista. A atividade extrativista foi importante também, né, para gerar riqueza para a metrópole. E a principal mão de obra foi indígena, mas nós temos aqui a atividade da agricultura, tá? Essa atividade da agricultura também teve a mão de obra indígena, mas também teve africana, tá certo? Logo nós vamos ver que dois grupos começam então a entrar em conflito, que é os colonos e os missionários, tá certo? Esses dois grupos eles vão exigir mão de obra, porque já está ficando escasso, tá certo? Já não está mais atendendo a necessidade desses dois grupos em certas atividades. Então eles vão com a coroa portuguesa, né, fazer com que a coroa portuguesa possa trazer mais mão de obra. O que a coroa portuguesa vai fazer então, professor? Vai autorizar o tráfico de escravos a partir do século XVII. Então, é nesse período, tá certo? Século XVII, que começam a vir escravos para o território amazônico, para o território brasileiro, tá certo? Entenda que quando os africanos vêm para o território, eles vão vir na condição de escravos, tá certo? Na condição de escravos. Mas como a coroa portuguesa começa a trazer, professor, esses africanos para a Amazônia? Aí nós temos então aqui, africanos na Amazônia? Sim, africanos na Amazônia, né? Nós vimos que houve a necessidade da mão de obra, nós acabamos de falar isso no slide anterior, certo? Sendo que vai resolver o conflito, né? Que conflito é esse? Entre os dois grupos sociais que nós acabamos de falar, colonos e missionários, que necessitavam, né, dessa mão de obra para as atividades. Logo, nós vamos ver que a metrópole portuguesa ela vai criar em 1682 o que nós chamamos de a Companhia do Comércio do Maranhão. A Companhia do Comércio do Maranhão ela tem como principal objetivo de atender necessidades da mão de obra para São Luís e Belém. São esses dois lugares em que a metrópole vai enviar, né, africanos para esses territórios, tá certo? Para os principais portos do território amazônico, Belém e São Luís. Só que
esse transporte também, né, transporte e comércio feito pela companhia, também ficou conhecido como estanco, foi chamado de estanco, tá certo? Só que essa companhia, professor, me diz uma coisa, essa companhia, ela resolveu o problema? Ela não resolveu o problema. Por quê, professor? Porque vamos entender o seguinte, tá certo? O transporte era feito através dos navios negreiros, né? Da África até o Brasil. Muitas dessas viagens no porão do navio negreiro era muito desconfortável, sem condições de viagem. Todo mundo apertado no porão, sem muito oxigênio, né? Sem higiene. A viagem durava meses e muitos não aguentavam a viagem, né, da África para o Brasil. E muitos morriam, eram jogados no mar. E quando esses chegavam aqui no Brasil, né, principalmente no Porto de São Luís e Belém, nós vamos entender que quando chegavam aqui já chegavam fragilizados, né? Mas entenda uma coisa, que o negro é um produto, né? Ele vai ser comercializado. Além de chegar fragilizado em Belém, São Luís, tá certo? O produto, né, que é o africano, ele custava muito caro. E os colonos começaram a reclamar do preço, né, dos escravos. Então, por esse e outros motivos, não deu certo a companhia, né, do Maranhão. E aí nós temos então até mesmo a coroa portuguesa entrou em acordo com a companhia de Cacheu. Só que também não foi possível resolver o problema da mão de obra de Belém e São Luís, tá? Por quê, professor? Porque o número de escravos era muito pequeno, era pouco para atender a necessidade de Belém e São Luís. E por isso também não deu certo. Mas vai ter outra companhia, professor, que vai resolver essa situação, esse problema, né, da falta da mão de obra, né? Ou seja, de atender essa necessidade de Belém e São Luís. Aí nós temos então aqui a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, né, com o objetivo também de abastecer Belém e São Luís, certo? Belém e São Luís, e foi responsável, olha só, o número de escravos que trouxeram para Belém e São Luís, 25.365 escravos, né? Por quê? Por quê, professor? Porque as viagens eram constantes, né? As viagens eram constantes. Então, esse número, tá certo? Vai fazer com que atenda a necessidade da mão de obra, né? Belém e São Luís, tá certo? É importante você entender que nesse mesmo período que foi criada a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, entrou em vigor o que nós vamos chamar de Diretório dos Índios, certo? Aí nós temos então aqui, o que foi o Diretório dos Índios, professor? Foi uma lei colonial que concedia liberdade aos indígenas e que vivessem em espaços administrados por suas próprias lideranças. Ou seja, o indígena, ele conseguiu a sua liberdade. E quem vai substituir o indígena na mão de obra? Você sabe disso, né? É o africano. O africano que vai substituir a mão de obra. Então, o número de escravos vindo para Belém e São Luís foi muito, né? Nós temos aqui mais de 25 mil escravos. Então, professor, quer dizer então que a companhia ela resolveu o problema então de Belém e São Luís? Aí nós temos então aqui o seguinte, que a companhia ela deveria resolver dois problemas. O primeiro, o problema da mão de obra, com a inserção bem significativa de escravos. Aí nós temos então aqui mais uma vez, tá certo? O número que foi introduzido, né, nesse território, um território amazônico, né, Belém e São Luís. Foi um número bastante significativo, tá certo? Atendeu sim a necessidade, tá bom? Principalmente, né, para os colonos, principalmente também para os missionários. E em segundo, nós temos aqui o escoamento da produção agrícola, né? Ou seja, qual era o principal produto? O cacau. As embarcações vinham trazendo, tá certo? Os escravos, os africanos, e quando chegavam no território amazônico, vendiam, né, comercializavam os escravos, tá certo? E quando retornavam, já retornavam com os produtos,
tá certo? Principalmente o cacau, para comercializar em outras regiões, já que o cacau ele era um produto muito valorizado no mercado, tá certo? Então era assim que funcionava. E as embarcações chegavam, tá certo? Comercializavam escravos. Quando voltavam, já voltavam com os produtos para comercializar em outras regiões, né? Ou seja, o escoamento da produção agrícola, tá bom? Nós temos então aqui que realmente a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão resolveu sim o problema da necessidade da mão de obra e também do escoamento da produção agrícola, né? Nós temos então aqui, para poder especificar bem, as regiões da África que forneciam escravos para a Amazônia. Então nós temos aqui, observe aqui, ó, nós temos aqui a Costa do Ouro, tá certo? Nigéria e Angola, tá? Nós temos essas três regiões que forneciam escravos para o território amazônico, tá certo? Como eu falei para vocês, nós temos aqui, né, o navio negreiro, tá certo? O negro vinha então no porão e ele fornecia, né, os africanos dessas três regiões para o território amazônico, tá certo? Nós vimos então aqui, ó, como eu falei para vocês, muitos chegavam fragilizados por conta das viagens, que eram em péssimas condições, tá? Falta de higiene, até mesmo de oxigênio, né? Muitos morriam e eram jogados no mar. Então, as principais regiões que fornecia escravos para o território amazônico, nós temos então aqui, né? Costa do Ouro, Nigéria e Angola, tá certo? Mas professor, me diz uma coisa, existiram outras formas de tráfico de comércio de escravos no período colonial e imperial brasileiro? Sim, mas quais eram essas formas de comércio, professor? Aí nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Obrigado, gente!